senhoras e senhores, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu tenho uma pergunta muito direta para fazer para vocês. Estão todos prontos para adentrar as montanhas da loucura? Vamos comigo que hoje eu vou falar sobre o lançamento da Darkside, o primeiro volume de Nas Montanhas da Loucura. Se você já tá nesse canal há algum tempo, você já conhece HP Lovecraft. E se você já é leitor, se você joga RPG, provavelmente você já ouviu falar dele, Cthulhu. Eu e este canal temos uma história peculiar envolvendo Cthulhu, digamos assim, envolvendo HP Lovecraft. Mas antes de tudo, eu acho muito importante, sempre que a gente fala sobre HP Lovecraft, sempre mencionar que ele sim é um escritor racista. Quando a gente fala sobre HP Lovecraft, a gente tá falando sobre um escritor que escreveu lá em 1936, como foi publicado Nas Montanhas da Loucura, né? Ele é um livro publicado em 1936 pela primeira vez. Porém, ele é sim um escritor racista e obra do seu tempo. A gente não pode esquecer isso e ficar atento a isso quando a gente lê é um fator importante pra gente entender essa obra também e, claro, não sofrer influências daquilo que a gente tá lendo. Mas, partindo desse ponto, eu acho que é muito providencial que uma chuva torrencial esteja caindo lá fora enquanto eu gravo esse vídeo. Mas eu acho importante a gente voltar no tempo para falar sobre essa minha experiência com Cthulhu e o que ele representa para esse canal, para vocês terem um pouquinho de noção do quanto esse vídeo é importante e como eu fiquei feliz quando a Darkside Books chamou a gente para falar sobre Nas Montanhas da Loucura. Há 13 anos atrás, mais ou menos, eu era uma pequena jovem Ana adentrando a faculdade de marketing, quando um dia eu resolvi passar na biblioteca pública que ficava muito próximo da minha faculdade e falar, vou pegar um livro para ler. Tinha lá O Chamado do Cthulhu, de HP Lovecraft. Peguei aquele livro, comecei a ler no ônibus, voltando para casa, achei muito interessante. Porém, naquele dia, entretanto, todavia, acabou a luz e eu tive que, no meio de uma chuva torrencial, igual no dia de hoje, ler aquele livro e aproveitar toda a atmosfera que o HP Lovecraft estava ali proporcionando através das suas palavras. Confesso que foi muito interessante e a partir daquele dia ela resolveu usar um blog que não era necessariamente sobre literatura para falar sobre literatura e ela escreveu o primeiro post que eu considero o post Pausa para um Café oficial, que é sobre O Chamado do Cthulhu. Esse post não está mais no ar porque ele não era bom, mas foi ali que começou o Pausa para um Café. Então eu falo que a gente talvez tenha feito um pacto com o Cthulhu, e talvez por isso a gente está aí há 13 anos falando sobre literatura e RPG por aqui. Dito isso, a gente volta para falar sobre Nas Montanhas da Loucura. A editora Darkside já tinha lançado há algum tempo atrás O Chamado do Cthulhu Ilustrado, que é esse livro aqui, lindo, maravilhoso, com páginas completamente perfeitamente ilustradas pelo François Beringer. Esse livro, ele, é o conto do Chamado do Cthulhu com todas as páginas ilustradas. É um trabalho sem condições. Para você que, igual eu, gosta de jogar um RPGzinho, gosta de jogar um Chamado do Cthulhu, você ter essas imagens próximas de você é uma experiência, meu querido, pra narrar. Às vezes você precisa, putz, como é que eu vou narrar aquela cena que o Lovecraft olha pra mim e diz, é indescritível. Esse monstro, isso aqui é indescritível. Como que eu narro isso? Como que eu passo essa sensação pros meus jogadores? E aí você tem as imagens do François Beringer. E aí você tem uma noção maior do que é algo indescritível na mente de HP Lovecraft. Então, quando a gente tem o contato com o Chamado do Cthulhu, é muito interessante para você conhecer ilustração, a arte do Beringer, que eu acho que cthulesca seria a palavra mais próxima do que eu consigo pensar agora aqui, mas é grandioso demais, sabe? O livro tem esse formato maior de graphic novel, então ele já tem esse formato mais grandioso também, ele tem toda essa importância e opulência do Cthulhu. Então, quando a gente fala sobre isso e pega esse livro para ler, sendo um RPGista ou sendo só um leitor, a gente começa a ter aquela visão maior da imaginação. É claro que ele é um livro, talvez, para ser acompanhado, sabe? Tipo, você já conhece a história e você vai aproveitar ali também para ter essa experiência. É aquele livro para deixar exposto, sabe? É aquele livro para mesa de centro da casa, para as pessoas chegarem e folharem, porque ele é realmente muito lindo. Ele é uma obra de arte. As ilustrações do Beringer,
aquela coisa maravilhosa. Aqui atrás eu coloquei os posters que veio e eu tive dó de colocar esses posters pra gravar o vídeo, porque eles são tão lindos e eu não queria danificá-los de jeito nenhum, porque um dia isso aqui vai pra parede, porque elas são obras muito bonitas. Uma coisa interessante é, quando a gente entra em Nas Montanhas da Loucura, eu fiz a releitura pra gravar esse vídeo pra vocês, e aqui a gente tem a primeira parte, que é até o 5º capítulo desse conto. Então a gente tem aqui o início dessa história, o início dessa expedição. Afinal, Nas Montanhas da Loucura, a gente vai acompanhar um grupo de estudiosos que resolvem sair em uma aventura que tem tudo pra dar errado. Você tá lendo, você sabe assim, meu Deus, olha o rico aonde ele é capaz de ir. Sabe quando você percebe que, tipo assim, um submarino com um monte de rico, o que pode dar errado? É isso aqui, é essa expedição. Eu juro pra vocês, eu só conseguia pensar nisso enquanto eu lia Nas Montanhas da Loucura. É uma expedição que tem tudo pra dar errado, com os melhores especialistas no assunto, todo o dinheiro que eles conseguiram, tudo. Porém, eles vão pra um lugar inóspito. Sabe aqueles lugares onde as pessoas vão pra estudar, pesquisar, e você fala, não vai, eu não quero saber. O mundo não precisa saber sobre isso, mas eles vão. E aí o HP Lovecraft começa, e eu acho até, inclusive, aqui a gente precisa fazer um ponto. Todo mundo diz que o Lovecraft não descreve as coisas, né? A gente tem aquele momento em que as pessoas falam, o Lovecraft, tudo pra ele é indescritível. Quando ele vai descrever alguma coisa, é indescritível. A gente pode concordar que talvez quando ele vai descrever um monstro, ele fala do indescritível. Mas quando ele vai descrever montanha, o Lovecraft é o Tolkien. Sabe, o que o Tolkien tá pra floresta no medieval, o que o Tolkien faz pra folhas no medieval, o Lovecraft faz pra montanha no horror cósmico. A gente precisa concordar isso aqui. O que o Tolkien é pra folhas no medieval, o Lovecraft é pra montanhas no horror cósmico. Ele vai descrever montanhas como ninguém. Nada como um cume descrito por Lovecraft. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Ele vai trazer realmente essa sensação de desespero, de você estar dentro de seja um avião ali, monomotor, que eles estão operando para chegar até os lugares mais altos dessa montanha, ou seja dentro desse ambiente, sabe, preso, claustrofóbico, ou agoniante, sabe? Esse terror de começar a perder os seus amigos, quando a gente consegue perceber que as coisas estão indo muito errado e as pessoas começam a insistir. Sabe quando te convidam pra aquele rolê merda? Você sabe que vai dar errado, mas você vai. E daí quando as coisas começam a dar errado, você sabe que as coisas iam dar errado. Mas mesmo assim você tem aquele sentimento de que... Desculpa, eu falei palavrão no público, mas era isso, sabe? As coisas começam a muito, tipo... E aí tudo dá errado. E é claro que as pessoas não escutam os únicos seres sãos nessa história, que são os cachorros. Os cachorros estão avisando desde o início. Ninguém presta atenção nos cachorros. Eu tô aqui clamando que toda vez que um cachorro te avisar, cachorro começar a latir de forma estranha, cachorro não gostar de alguém, cachorro não gostar de alguma coisa, presta atenção no cachorro. Não só no cachorro, mas qualquer animal. Eles sabem que vai vir um monstro alienígena ancestral e vai destruir toda a sua equipe. Nas Montanhas da Loucura é um conto do Lovecraft que vai te jogar nesse universo de terror, mas não o terror que é, nossa, o monstro vai pular do nada na sua cara. A gente não tá falando de slasher, a gente não tá falando de horror fantasmagórico, a gente tá falando de um horror que é o horror cósmico. Então ele tá falando de criaturas ancestrais que podem destruir a mente e a forma com que a gente tem essa concepção de que tudo é normal do jeito que a gente vê. Lovecraft é sim um bom escritor, ele escreve contos muito interessantes, e eu acho muito legal quando isso vem acompanhado, no caso aqui, dentro desse livro ilustrado, das artes de um artista que não só é um ótimo artista visualmente, mas que consegue captar as referências que o Lovecraft usa para descrever. Durante essa leitura, o HP Lovecraft vai usar diversos pintores, artistas, para descrever essas montanhas, né? A visão que eles têm de como é. Principalmente para fazer referência, tipo, coisas que vários escritores antigos também fazem, e novos também, pra gente ter uma referência visual daquela magnitude do que a gente tá falando. Então, o HP Lovecraft vai atrás, inclusive, de uns pintores e artistas russos. Eu fui atrás de um deles que ele cita aqui no livro pra, inclusive, ver essa noção, e foi muito legal comparar até a influência que esses artistas tiveram dentro da arte do François Berenguer mesmo, para ele poder fazer essas artes. Então a gente vê que
a própria referência do François foram as artes que o Lovecraft cita dentro da obra, porque a gente vê muito disso. A gente vê a branquidão que a gente tem ali, porque a gente tá falando de muita neve. A gente tá falando de um lugar que você olha e você vê a grandiosidade e ela te espanta. E eu acho que isso é muito legal também, porque a gente tá falando sobre Lovecraft. Quando a gente fala sobre Lovecraft, tudo é muito gigante, grande, aterrorizante e assusta. Então, quando a gente vai para as imagens disso, a gente tem algumas cenas como essa, que são de uma grandiosidade pra gente ter a noção do que o que ele tá falando não é realmente uma pequena montanha, um pequeno pedaço de construção feita no nada. É tudo muito grandioso, porque é isso que faz a gente se sentir tão pequeno dentro da nossa insignificância quando a gente lê as histórias do horror cósmico. É algo muito longe da gente, é algo muito distante, é algo muito antigo, é algo muito grande, é muito maior do que a gente. É algo com que a gente não tem como lutar. Então, quando a gente vai jogar, por exemplo, HP Lovecraft, quando a gente vai jogar Call of Cthulhu, né, quando a gente tá jogando Call of Cthulhu, geralmente a gente tem essas perguntas de como eu vou narrar Cthulhu, como eu vou transmitir isso para as pessoas, como eu vou passar o terror de Cthulhu. Eu acho que mais do que você trazer um terror de um fantasma na sua frente, de estar encarando a morte de frente, é você trazer esse horror que tá muito mais ligado à insignificância do personagem, a como ele vai tendo essa noção de que talvez tudo é muito grande e talvez essa grandiosidade esteja dentro da mente dele, fazendo com que ele perca a sanidade aos poucos. Então a ligação que nas Montanhas da Loucura pode ter com o seu jogo de RPG é muito maior do que você imagina. E se eu fosse um mestre de RPG, quer dizer, na verdade eu sou uma mestre, uma narradora, não gosto muito da palavra mestre, mas enfim, narradora, eu teria obrigatoriamente esses livros aí na minha estante pra quando eu fosse narrar Cthulhu, principalmente pra pegar essa inspiração visual. Eu acho que os livros são lindos e se eu precisasse fazer só uma coisa é que eu teria ele em uma edição só. Mas aproveita, compra, vale muito a pena. E eu não tô dizendo isso só porque é um publi. Vocês sabem que eu sou muito verdadeira nas coisas que eu falo. Eu sou a louca da Dark Side mesmo. Mas eu tenho um carinho muito especial por essa história, porque talvez se não fosse HP Lovecraft, apesar dele ser um escritor um pouco racista, pouco não, muito racista, a gente não teria esse blog. Então eu fico muito feliz da gente ter. E se você gosta desse conteúdo, se você gosta da gente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o seu mestre de RPG de Cthulhu e pede pra ele, falou, vamos comprar pra galera do RPG, pra todo mundo se inspirar, pra gente fazer uma mesa inspirada em Nas Montanhas da Loucura. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site da Darkside pra você ir lá adquirir o livro. Aproveita, porque a Darkside sempre tem umas promoções maravilosas, às vezes comprando 4, 5 livros, frete grátis, leva marcador, leva um monte de coisa, é assim, sensacional. Eu sempre compro no site da Darkside. Inclusive, eu tô de olho em outros livros lá, como os contos de horror japonês. Tem um negócio ali que, olha, preciso ler. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!